Eu ia comentar isso com você agora, Rosa, aproveitando essa deixa que você deu aqui, é que quando a gente vê esse tipo de assunto que causa indignação na população da cidade, a gente vê muitos comentários reduzindo a política a isso, o que é muito grave também, né? Porque a gente enfrenta alguns momentos de muito descrédito com a política, e a política é o nosso meio de conseguir melhorias, isso é um fato, né? A democracia é o melhor meio de conseguir melhorias ainda, e a democracia ainda, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor sistema, ou seja, a democracia é representativa. E quando a gente vê um tipo de pauta desse, eu queria até passar essa pergunta para você. Você acha que não é muito grave quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, inclusive com esse recurso agora insistindo nesse gasto de 32 milhões no anexo lá na Câmara Municipal, não acaba sendo um cenário propício para que a população, infelizmente, generalize os políticos, o que não deveria acontecer, né? Porque tem muitos políticos bons que estão trabalhando, mas a impressão que dá é de que a população, na sua indignação, acaba generalizando e acaba reduzindo o papel da política, né? É porque tá difícil mesmo, né, para a população, tá difícil para a gente, né, que acompanha mais de perto, fazer essa depuração. Agora, é importante que você fale, inclusive o Datafolha, a Folha de São Paulo, publica uma pesquisa nesse sentido, que aumenta a parcela das pessoas que preveem mais corrupção e que acreditam menos nas instituições. É muito interessante a gente perceber todos esses movimentos. Hoje, o principal mandatário do país, ele tem uma postura política que diminui, né, as relações políticas, a importância do respeito às instituições. Isso, de certa maneira, está disseminado. Assim, claro, os políticos sempre tiveram interesses particulares e próprios, mas eles tinham algum tipo de conduta pública, de rito, né, político, de rito das instituições, que dava a eles assim, a importância de respeitar o que é necessário respeitar dentro do ambiente público, né? Pelo menos tinham um verniz de estarem ali apresentando projetos que estavam em consonância com a necessidade do interesse público e da população. Eu vejo que hoje as pessoas que estão ocupando cargos públicos, elas estão cada vez mais à vontade para tratarem especificamente dos seus interesses particulares. É uma disfarçatez. É impressionante como eles estão muito à vontade para tratar apenas do que lhes interessa, que tanto interesse numa obra. Porque tão pouco interesse no que está afligindo a população. Isso é muito óbvio, né? E eles não têm menor vergonha de expor isso. Não têm a menor vergonha de criar esse tipo de imagem. Eu ando até me questionando sobre a palavra constrangimento. A gente usa muito isso na coluna. E eu entendo que quando você constrange, por exemplo, a Samara tem que ler aqui um texto, a Samara não leu, demorou para ler, eu vou lá e tomo a frente da Samara e leio. Então, eu crio um constrangimento para a Samara, e a Samara, na função dela, logo em seguida, constrangida, ela reage. Mas essas funções públicas, não só de vereadores, mas de outras instituições também, a gente sente porque vive em Manaus, especialmente em Manaus, elas estão ampliando o grau de disfarçatez e de não terem o menor pudor de agirem como agem. Né? Se você vê vereadores fazendo TikTok, a imagem deles, caricatos, quando você olha, você não identifica um político, você não identifica uma pauta que está conectada com as necessidades da cidade. Essa cidade tem muitos problemas, Rafael. Vira e mexe, nós temos crises que são destaques internacionais. 41 vereadores, você pergunta para quê? 41 vereadores, o que eles estão fazendo? Assim, não é a questão de você estar desfazendo da importância das instituições públicas, da necessidade de uma Câmara Municipal. Muito pelo contrário, quando a gente faz essa crítica, a gente está tentando alertá-los da importância daquela instituição, de que eles parecem que não têm a menor noção do que é um cargo público, do que é uma instituição, do que devem fazer. Né? Se comportam realmente como se fosse uma secretaria com uma autonomia de fazer um monte de vergonha com o uso do dinheiro público. Politicamente, eles não estão interessados com que isso está impregnado, né? Eles parecem muito à vontade a pegar os seus guetos, em atuar e tudo mais. Olha, eu queria só, para colocar mais um pouquinho sobre esse assunto que você trouxe, os dados da pesquisa da Datafolha publicado hoje. Né? Então, eles falam a respeito que mais de 50% da população desacredita, né? Deixa eu trazer aqui o que é grave, né? O que é um dado grave, é um dado triste, né? Porque, como eu falei agora há pouco, é por meio da política, por meio das instituições e da democracia que nós temos o melhor caminho, né? Sim. Olha, não há nada melhor, ainda não inventaram nada. Uma vez eu vi uma palestra do Dr. Félix Valois, quando era estudante de jornalismo.
E ele falava assim, olha, a democracia não é o melhor sistema, mas não inventaram nada melhor que isso. Bom, aí o que acontece? Em meio a essa tensão política, o que diz aqui a matéria da Datafolha, o choque de poderes, a longa crise sanitária, tudo isso está acontecendo, caiu a confiança do brasileiro em relação a diversas instituições do país. E aí o que eles destacam aqui? A Presidência da República, a instituição que teve a maior piora, tinha desconfiança de 31% dos entrevistados em 2019 e agora está com 50% disso, né? 50% dos entrevistados pelo Datafolha desconfiam desta instituição, Presidência da República, o Executivo. O que mais aqui, Rafael? Tem mais dados, tem mais detalhes ainda em relação a essa pesquisa? Um pouquinho mais aqui o texto para poder encontrar os números mais importantes. Entre os 10 pesquisados pela Datafolha, o pior resultado ficou com os partidos políticos, que sofrem a desconfiança de 61% dos entrevistados. A rejeição às agremiações era de 58% em 2019, já era bastante alta, e agora está em 61%. O sentimento antipolítica também atinge fortemente o Congresso Nacional, visto como não confiável por 49% da população. O Congresso Nacional representa o poder legislativo, assim como a Câmara no ambiente municipal representa o poder legislativo. Bom, a imprensa também cai nessa avaliação, né, que é alvo de críticas constantes dos bolsonaristas, tinha de confiança de 30% há 2 anos e agora está com 32% de confiança. O Ministério Público, que costumava aí ser bem avaliado, né, nessas pesquisas, e também caiu. Teve uma revés nessa pesquisa do Datafolha e disseram que não confiam na instituição 30%, ante 23% de 2019. Em 2019 era 23% que não confiavam, 23% não confiavam no Ministério Público, agora aumentou para 30%, né? E aí a gente tem a figura emblemática do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alguém muito criticado em atuação que consideram de blindagem do presidente da República. Então, assim, são dados realmente preocupantes em relação a essa percepção das pessoas, mas eles dizem bastante de como as pessoas que estão atuando frente ao Poder Legislativo, ao Executivo, também aos órgãos de mídia, também ao Judiciário e o Ministério Público, que tipo de serviço elas estão prestando para essas instituições. Eu, particularmente, eu penso muito no futuro. Eu juro por Deus que penso no futuro. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que nós estamos vivendo hoje um momento histórico e Manaus está vivendo um dos momentos mais importantes da sua história em relação a tudo que acontece politicamente, em tudo que acontece em relação da ordem sanitária. E eu tenho certeza que no futuro as pessoas vão procurar entender o que aconteceu nesse tempo. Elas vão revisitar esse tempo e vão revisitar também por meio dos principais atores sociais, seja no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, seja também por jornalistas que estão à frente nos veículos de comunicação, para entender o que aconteceu nesse tempo. Eu tenho muita vergonha dos meus netos, dos meus bisnetos, pensarem que eu fui cúmplice, né, por N interesses ou por preguiça, ou por uma série de coisas, de não ver a realidade. Então, eu acho que todos nós precisamos prestar atenção, esses homens públicos precisam prestar atenção nas suas funções e nas suas obrigações. Muito bem, Rosiane Carvalho, obrigado pela coluna de hoje. A gente vai continuar acompanhando esse caso. O vereador Amon Mandel diz que deve entrar com uma nova ação para barrar também este recurso da Câmara Municipal para a construção desse anexo no valor de R$ 32 milhões. A gente segue acompanhando. Obrigado, Rose. Bom fim de semana.